Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Cantem todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele afirmou o mundo para que não seja abalado. Com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus, exulte a terra, deem louvor e o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. Julgará as nações com a sua verdade. Senhor, abençoa-nos com este salmo cantado, lido e já proclamado nesta manhã. Que ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Me lembro dos Vencedores por Cristo. Quando lançou esse salmo, a gente podia cantar de cor. Como que aquilo ajudava? Eu não lembro o nome daquele CD, eu acho que o nome do CD era Salmos. Não era isso? Louvor 2. Mas era só salmos, não era? Eles faziam todos os salmos cantados. Eu hoje de manhã, no meu café da manhã lá, fui lá no YouTube, botei lá Cântico Novo, Salmo 96, estava lá Salmos, aí estava lá Vencedores por Cristo. Tinha um sujeito lá no comentário, inclusive, né, bem exaltado, né? Isto é a música da igreja, isto é a música do evangelho, só isso é música, o resto aí não sei o quê, cachês milionários. Eu falei, sujeito de manhã, eu podendo ouvir, o sujeito já está aqui bravo. Eu falo, como é que a pessoa liga um salmo para poder ficar chateado, né? Com a coisa, eu digo, irmão, desintoxica, meu irmão, em nome de Jesus, né? Que comentário bravo ali. Eu falei, não, as músicas são louvores, né? Quem sabe o que é louvor é o Deus do céu, o Deus da terra, né? Eu me lembro lá no Moçambique, quando eu estava no culto lá, adorando lá, imagina um culto, irmão, de 3, 4 horas, 5 horas e não acaba, hein? Você aqui está reclamando que o meu dura 1h30 e fica me ligando, pastor, tem como acabar no horário? Tem como acabar no horário? Eu disse assim, não tem mais não, está complicado, o culto cresceu, a igreja cresceu, é muita gente para orar, muito pedido, está tendo que, né, abrir um pouquinho, mais uns 10 minutos, mas lá no Moçambique, lá, eu lembro que eu tinha preparado assim uns 4 sermões, eu gastei todos num culto só, irmãos, todos num culto só, porque o Espírito falava com o obreiro lá, é para pregar mais um, eu digo, amém. E o Espírito falava para pregar, eu falei, Espírito, para de falar que que o sermão acabou, né? E também tem um momento que quando eles começavam a cantar, né? Você imagina, irmãos, os irmãos, eu estava aqui, era 2007, pagaram essa passagem para ir lá fazer o casamento do Diego, né, gente? E eu estava lá em Moçambique, o cara bota um tambor dentro dessa igreja lá, e com um tambor no meio das pernas começa a cantar. Você imagina, Guiar, como é que eu me senti, né? O que a gente tem da memória do Brasil? É constrangedor para nós, né? Ele bota aquela roupa, pendura aquilo num botão, bota no meio das pernas aquele cordão, e começa, aquilo. E engraçado é que eu ficava parado, e quanto mais parado eu ficava, mais eles pulavam para o meu lado, né? Para ver se eu me mexia, né? E mais eu ficava incomodado, eu falo, não pisa no meu pé não, moço. Porque coitado de mim, né? Eu até tento, irmãos, eu até faço, mas assim, com tambor e para mim é mais difícil, né? Para mim é mais difícil. Mas tudo isso eu vejo que o nosso Deus vai conduzindo e vai mostrando como que as nações, os povos, né? O próprio salmista vai dizer, batei palmas, né? Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. E quando nós lemos tudo isso, nós pensamos e nos lembramos, como é bom saber que nas culturas nós podemos louvar a Deus assim de forma tão diferente. Este é um salmo de Davi, né? Eu coloquei no boletim, se você tem a pastoral aí na capa, vai acompanhando aí, né? Está todo o sermão aí publicadinho para você depois lembrar
durante a semana no PGM, na capa do boletim, o seu sermão, né? É Davi, filho de Jessé, ungido de Samuel, que vai escrever aqui, na verdade, este salmo. O que Davi faz, irmãos, é algo espetacular. Davi é a Angélica do nosso tempo, né? Davi é a Eldia do nosso tempo. Davi aqui neste momento é aquele que vai cuidar de toda a liturgia do culto, sabe? Davi tão preocupado com a liturgia do culto, nos primeiros cultos que nós temos registro histórico dos cultos celebrados no templo, Davi vai celebrar um culto ao Senhor usando, basicamente, parte do Salmo 105, do Salmo 106 e do Salmo 96, tudo junto. Está lá a canção, né? Nos livros de história copiado. Eles cantavam os Salmos 96, 105 e 106 partes, adorando e criando numa das liturgias dos primeiros cultos no templo em Jerusalém, uma liturgia onde a dignidade do Deus Jeová era exaltada, onde a grandeza do nosso Deus Javé, do Deus Jeová, era colocada como ponto central do culto. Veja a afirmação do Salmo que lemos, né? Todos os deuses dos povos são o quê? Ídolos, mostrando claramente aquela que era a ideia e a concepção de todo israelita do Shema, ou da recitação do Shema no templo, que era afirmativa do monoteísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Toma cuidado que se você descuida de adorar a Deus, de servi-lo, você vai colocar algum outro ídolo no lugar do Senhor. Pensando nesses salmos, nós lembramos por que eles estão aí. Eles estão aí para fortalecer a nossa fé, eles estão aí para que nós possamos contar a história de Deus aos nossos filhos, eles estão aí para que nós possamos cantá-los também na liturgia do culto, né? Que bom se nós pudéssemos, quem sabe, ver com a orquestra um arranjo aí do Cantai ao Senhor e lembrar um hino de 1970, 1980, mas cuja letra diz: cantai ao Senhor, todos os povos, adorai o seu nome. Ontem, irmãos, pela bondade da igreja, pela cooperação do irmão Davi, do irmão Anselmo, os irmãos que se somaram comigo e me cooperaram aí pela minha ausência, sexta-feira viajei, e ontem, por misericórdia de Deus, eu celebrei com a minha família aos 80 anos do meu pai. E eu nunca vi tanta gente junta, e disse aos irmãos, e afirmei aqui do púlpito, já na quarta-feira, que dos 110 inscritos que estavam ali na relação, eu li isso. Muito obrigado, a equipe nota 10 já pegou lá. Dos 110 inscritos, eu li todos os 110 nomes, até porque nós tivemos que digitar isso no computador para a equipe de cozinha e para a equipe do sítio que fez a recepção da minha família. Os irmãos imaginam que eu só conhecia até 60 nomes. Minha família. Eu só conheci visualmente 60 nomes. Apesar de alguns desses eu ter visto foto em algum lugar, o pai publicou, a família botaram lá no Zap, mas dizer para os irmãos que eu conhecia, né? Que eu conhecia aquela pessoa de maneira nenhuma. Eu fui vê-la pela primeira vez agora, aos 15 anos, 16 anos, né? Gente grande, gente madura. Imagina como é que a minha família é grande. Isso aí, aí me parece que tem 109 pessoas nesta foto que estavam presentes. Alguns mais estavam presentes, mas como não eram do núcleo familiar, ficaram de fora acompanhando a fotografia. Se eu estou certo, essa foto não fui eu que fiz. Nessa eu estou. As outras, o irmão verá que fui eu que fiz, porque eu sou o único que estou faltando. Fui eu que fiquei gritando lá: vamos fazer a foto, venham todos, que o pessoal desanimado, e mas tem sol, não tem sol não, que nós não vamos todos por dessa. E depois que eu consegui tirar, sair, a nossa amiga conseguiu lá, uma pessoa e tirou. Por que eu estou mostrando? Esses são meus pais, né? Esse é meu pai está com camisa rosa, né? Corajoso meu pai, não é? Rosa, azul e branco, né? Uma camisa bonita, é o mais baixinho de todos, está ali os irmãos dele. O irmão verá um garoto novo ali, o garoto novo representa o irmão falecido do meu pai, o tio Willas. Não é? São 11 irmãos, na verdade 12, né? A Maria Isaura morreu com 9 anos, a irmã do meu pai, Maria Isaura, morreu com 9 anos, e aquele jovem barbudinho de camisa preta representa o meu tio Willas, que morreu com 41 anos, dos maduros, o único tio que perdeu-se. Aí nós temos então na foto 10 irmãos vivos, 11, porque um representa o meu tio Willas, e 2 já partiram, o tio Willas e a tia Maria Isaura já partiram. Quando coloco isso, coloco por quê? Ontem o nosso pregador foi pastor Clóvis Peixoto, que é um dos pastores mais novos da família, né? Pastor mais velho da família, meu tio Aurecil, aquele de camisa, é amarela essa camisa? Não sei se a cor é amarela, né? É o segundo do lado esquerdo para o lado direito, né? Talvez na sua foto seja da direita, é isso? Na sua talvez seja. Mais velho. Depois o mais velho é o meu irmão, né? Pastor Gilson Carlos, depois sou eu. E nós tivemos lá no culto o pastor Clóvis, pastora Érica e o pastor Alair, né? São 6 pastores da nossa família. E tudo isso eu conto para dizer o quê? Quando cantamos um salmo e cantamos um cântico novo, o que estamos fazendo?
Estamos pegando a verdade de Deus e a transformando em canções, em ensino às futuras gerações. Abra comigo o Salmo 78, o irmão verá como há instrução bíblica para nós erguermos no culto desta manhã o ensino dos salmos. Por quê? Porque eles são, na verdade, a ferramenta que nós temos para contar às futuras gerações as verdades de Deus. No Salmo 78, pregou lá ontem o pastor Clóvis, esposo da pastora Érica, e ele dizia, a partir do verso, Salmo 78, a partir do verso 3. Se conseguir colocar na tela, na projeção, Salmo 78, 3 e 4. Tem aí? Isso, Salmo 78, 3 e 4. Volta um pouquinho. Tem como voltar no início? A parte que diz, ouviremos e contaremos. Vamos lá? Histórias que ouvimos e conhecemos. Mexeu aí. Vamos lá. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi. Pois lhe falarei do meio da parábola, ensinarei alguns de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos. Aí veja, que nossos antepassados transmitiram. Aí veja lá, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos a quem? Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor. Não teve quem não chorasse ontem, né? Na festa do meu pai de 80 anos, quando colocamos lá a foto do meu avô e da minha avó, não tem como, né? Na verdade, colocaram os bisavós também, né? Isaurinho e todo mundo estava lá, César, né? Quando nós olhamos aquela foto lá na tela, não teve quem não chorasse e não se lembrasse da insistência do vovô, de ler os salmos, de cantar os salmos, de contar os salmos. Um homem idoso, já idoso, chamava todos os netos e bisnetos que estivessem perto dele, para ler com eles o salmo e a palavra do Senhor. E ele dizia, nós vamos contar isso, e sempre contar isso às futuras gerações. E se ontem nós tivemos 109 membros da nossa família reunidos, tudo isso porque alguém decidiu contar para nós a linda história da salvação. Quando você perguntar e você tentar entender para mim por que eu estou pregando esse salmo nesta manhã, é para responder a única pergunta importante do salmo, Salmo 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que cântico novo é esse? Que canção é essa que está nos lábios da igreja e ela não pode perder dos seus lábios? Que canção é essa que todo cristão precisa cantar? É a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, é uma nova canção de esperança. Quando nós perdemos esta dimensão, nós paramos de cantar salmos cujo objetivo é anunciar uma nova canção, nós deixamos de anunciar ao cansado, ao perdido, aquele que está aflito, sem Cristo, sem salvação, a mensagem de esperança. A salvação em Cristo Jesus é a canção que deve estar nos lábios de todo aquele que procura deixar sobre a cruz o seu fardo. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu o quê? Os aliviarei. Diz, mas eu darei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é o quê, irmãos? É suave. Quando olho para um texto como esse, entendo então, e coloquei como primeiro ponto, na capa do seu boletim, que a salvação em Cristo Jesus é uma nova canção e precisa ser cantada como uma canção de esperança e futuro para as novas gerações. O cântico novo sempre esteve ligado, e a expressão cântico novo, quando aparecer na teologia do Antigo Testamento, é projetada para o Novo Testamento como uma canção de salvação de Deus para o seu povo e para a sua nação. Quantos cantaram o Salmo 40 e se lembram do Salmo 40? Veja lá, Salmo 41, os que souberem vão repetindo comigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Agora veja o versículo 3, vamos lá? Deu-me o quê? Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão. Quando a igreja deixa de cantar esta canção e deixa de cantar o cântico de esperança, aqueles que estão em temor continuam no temor, aqueles que estão no pavor continuam no pavor, aqueles que vivem com medo continuarão com medo, porque não cantam a canção de esperança como nós cantamos. Quando nós vemos e nós ouvimos falar, irmãos, de tantos suicídios, de tantas mortes, de tantos óbitos, ainda semana retrasada, eu creio que 15 dias, a turma do primeiro ano da faculdade do meu filho chora a morte de uma jovem menina que estava no primeiro ano da faculdade.
não aguentando as pressões do estudo, da carga de trabalho, de horário, talvez até a pressão de tantos que estão ali cobrando, que ela tenha êxito na sua faculdade, aquela jovem ceifou a sua vida. Eu disse a meu filho, não deixe de abrir o PG, não deixe de manter a sua casa aberta aí onde vocês estão alugados e morando, e lá em torno daquela piscina, não sei, Angélica, quantos, não é? Não sei se 20, 15, às vezes, né? Já fez culto até com 50, eu vi o Brendo mandou uma foto com bolas lá decorativas, fazendo culto com até 50 jovens. Eu digo, faça, meu filho, porque se nós deixarmos de cantar a canção da esperança, essa será uma, e depois teremos 2, 3, que não conhecerão a Jesus, e estão ceifando, estão tirando a sua vida em absoluto desespero. Por isso o salmista dizia, eu esperei com paciência o Senhor, mas Ele se inclinou para mim, e vendo Ele num lago horrível, num charco de lodo, disse, o Senhor me tirou de lá, e colocou os meus pés sobre uma rocha, mas fez mais, colocou nos meus lábios um cântico novo, uma nova canção. A aparição da expressão cântico novo no Novo Testamento deve lembrar a igreja que ela tem sim um chamado para pregar essa canção, um chamado para levá-la às outras nações e aos outros povos, como uma mensagem de esperança, como uma mensagem de salvação. Em Isaías 42, o próprio profeta Isaías 42, 10, o profeta Isaías canta essa canção, canta esse cântico novo quando diz, cantem um novo cântico ao Senhor, veja lá, cantem seu louvor desde os confins da terra, cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Ele está apelando àqueles que estão ali, naquele momento, às vezes do exílio, naquele momento difícil, olhando as nações em desesperança, dizendo, nós não somos aqueles que vamos desanimar, nós vamos cantar a todos aqueles que o nosso Deus e o nosso Senhor é a nossa pedra, a pedra da nossa salvação. Os irmãos vejam que o Novo Testamento interpretou este cântico novo de forma linda, irmãos, esperançosa, não só para nós, a igreja deste tempo, mas para o grande dia de nossa glorificação. Abra comigo Apocalipse 5, versículos 9 em diante, por favor. Apocalipse 5, de 9 a 14, e você verá que este cântico novo, cantado no Salmo 96 por Davi, se torna lá na volta do Senhor Jesus, no dia em que Ele vem buscar a sua igreja, o cântico da redenção, mostrando claramente, irmãos, claramente, que o cântico novo é um cântico de esperança, mas é também a canção que vamos entoar no dia de nossa redenção, em gratidão a Deus por tão grande, tão poderosa salvação. Apocalipse 5, 9 até o 14 diz assim, e entoavam um cântico novo com estas palavras, vamos todos juntos? Tu és digno de receber o livro e abrir os 7 selos, e lê-lo, pois foste sacrificado com o teu sangue, compraste para Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz, todos juntos, digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem, todos juntos, louvor, honra, glória e poder pertencem àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Amém. Um cântico em 3 estrofes. Gostaria tanto de ouvir essas canções cantadas novamente nas nossas liturgias de culto em 3 estrofes. Ao ritmo que fosse, ao som que fosse, que nós pudéssemos celebrar, que no dia que Jesus Cristo vier nos buscar, nós seremos um povo de toda a tribo, irmãos, um povo de toda a língua, um povo de toda a raça, um povo e povos de todas as nações. Aí você pergunta, como isso aconteceu? Porque a igreja, pastor Felipe Tavares, pregou o evangelho entre todos os povos, porque a igreja esteve onde o evangelho precisava ser pregado, porque ouvimos o ensino do Salmo 96 e anunciamos e tributamos em todas as nações, glória, força e honra ao nome de Jesus. Não é um hino para nós celebrarmos como se fosse um hino vazio ou sem instrução teológica, como se não fosse um hino com os mandamentos de Deus e a sua instrução. Quando canta o Salmo 96, é como se ouvisse o próprio Jesus Cristo dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele está dizendo às nações é que Cristo é a esperança. É como se ouvisse o próximo Jesus, o
próprio Jesus dizer em Mateus 28, verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não podemos ler o Salmo 96 e achar que ele é um salmo simples ou comum, para você abrir e colocar ali na sua prateleira aberta, como se fosse um encantamento para a sua casa. O Salmo 96 é ensino profundo, de um conteúdo profundo, cujo, na verdade, a primeira lição e o primeiro ensino é: a salvação em Cristo Jesus é uma nova canção de esperança para todo aquele que sem esperança está. Mas o segundo, irmãos, e último ponto da mensagem da manhã, eu deixarei o restante para a noite, é: Jesus é a esperança para todos os povos. No Salmo 96, versículo 3, a nossa pergunta é: o que teríamos que anunciar e qual é o conteúdo do que temos que anunciar a todos os povos e nações? O salmista canta assim, não é? Salmo 96, 3: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos o quê? As suas maravilhas. Irmãos, qual é a glória do Senhor e qual é a maravilha do Senhor? Qual é a glória do Senhor e qual é a maravilha do Senhor? Quem é que sabe? Eu coloquei no segundo ponto do boletim: Jesus é a esperança para todos os povos. Lembra do hino 7 do cantor cristão? No céu, na terra, que maravilhas vai operando poder do Senhor, mas seu amor aos das maravilhas. O compositor do hino sabia o Salmo 96. Ele sabia, né? O compositor deste hino, né? Na verdade, grande pastor, se estou certo, Salomão Gisbro, né? Grande Salomão Gisbro compõe quando foi organizar o templo da primeira igreja batista de Campos. Ele compõe lá no gabinete, lá, o hino. E vai para o culto inaugurar a primeira igreja batista de Campos. E lá cantamos pela primeira vez este lindo hino ao Senhor. No céu, na terra, anunciar as maravilhas do Senhor. É o que o salmista diz: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Qual é a mensagem, irmãos? Jesus é a esperança para todos os povos. Repitam comigo: Jesus, a esperança para todos os povos. Está parecendo até culto de missões hoje, Felipe. Tem hora que eu acho que a Angélica vai pensar: você está pregando missões no dia da abertura do mês da música? Eu digo: está tudo junto. Nós vamos pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado, e onde não há adoração, e onde Cristo não é adorado, ali a mensagem tem que chegar, porque senão esses homens estarão perdidos e adorando falsos deuses e ídolos. Então a adoração e missões estão de mãos dadas, proclamando a mensagem, levando o evangelho, que é Jesus, a esperança para todos os povos. Agora, para onde aponta essa mensagem? Abra sua Bíblia, eu vou terminar pedindo que você olhe para a sua Bíblia, aqui eu vou terminar o sermão. Só vou destacar 3 versículos e termina a mensagem. Olhe para a sua Bíblia agora, versículo 1, e veja para onde aponta a mensagem da igreja. Aonde deve ser dirigida a mensagem? Jesus, a esperança para todos os povos. Versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Não é cantar ao Senhor PIB Campo Grande, não é cantar ao Senhor vós presbiterianos, não é cantar ao Senhor vós metodistas, cantar ao Senhor vós luteranos, cantar ao Senhor vós católicos, apostólicos, romanos. É interessante o texto, pois é um apelo ao mundo de conhecer a mensagem da esperança. Cantai ao Senhor o que, irmãos? Toda a terra. Essa mensagem é para todo aquele que crê, essa mensagem é para todas as nações, para todos os povos e para todos aqueles que vivem em desesperança e não conhecem o plano redentor, que pensam que o Deus do céu criou o mundo e o abandonou, e na verdade a Bíblia nos prova que o próprio Deus, ao criar o mundo, amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para render a nós, a humanidade, a vida eterna e a salvação. Salmo 96, versículo 9, irmãos, veja aí, Salmo 96, 9, veja: adorai ao Senhor na beleza de sua santidade, tremei diante dele o quê? Tremei diante dele toda a terra. Vou pedir para você usar a sua Bíblia, pode botar o telão só para o pessoal de casa agora. Aqui no templo vale a Bíblia, vamos na Bíblia, pessoal, né? Adorai o Senhor na beleza de sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Vamos olhar o Salmo para a gente poder passar isso para nossos filhos e contar isso para gerações. Se é para toda a terra, significa dizer que é para todas as nações. Vamos ver o Salmo 96, 3, é para toda a terra, irmãos, é para todas as nações. Versículo 3, anunciai entre as nações. Salmo 96, 10, Salmo 96, 10, veja o que diz o Salmo 96, 10, dizei entre as nações, dizei entre os gentios, o quê? O Senhor reina.
Que mensagem! Dá para fazer uma escola de missões só aqui. Dá para desenvolver o TCC de missões, a tese missionária, o mestrado, o PhD só aqui. Porque o desafio da igreja é cantar esse salmo para todas as nações. Dê uma olhada a partir do verso 3, quando agora ele diz que para todas as terras, para todas as nações, mas ele vai dizer assim, para todos os povos. Salmo 96, 3, não é? Ele vai dizer, anunciar entre as nações a sua glória, entre quem? Todos os povos. Quando uma igreja faz missões, irmãos, ela tem total visão de que ela sabe cantar o cântico novo. Quando alguém diz assim, aquela igreja não canta, não adora, eu digo, meu irmão, aquela igreja faz missões, faz. Aquela igreja planta, aquela igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza. Aquela igreja, irmãos, tem crescimento no ensino da palavra, tem. Então ela faz adoração. Porque a adoração não é simplesmente bater o pé, levantar a mão. A adoração é um compromisso com o Deus da missão e com a missão de Deus. É um compromisso de levar essa grande missão e de expandir essa grande comissão a todos aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Por último, o salmista vai dizer, a partir do verso 7, a partir do verso 10, a partir do verso 13. Veja o verso 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, ao Senhor glória e força. As famílias dos povos receberão esta mensagem. No Salmo 96, 10, agora mostrando como será o dia da escatologia e do encontro com Deus. Salmo 96, 10. Julgará o quê? Os povos com retidão. Viu aí? Salmo 96, 10. Irmãos, ele vai voltar. Muita gente acha que um dia a conta para nós não chega. A conta vai chegar. Ele vai voltar. Eu só estou tranquilo porque a minha conta foi paga. Porque eu não tenho crédito não. Mas ela foi paga por Jesus. Quem tem a conta de crédito paga por Jesus, levanta a mão aí. Então não tem mais débito, agora é só crédito. Porque Jesus pagou a conta. Mas ele julgará, diz a Bíblia, os povos com retidão. Terminando o versículo 13, diz assim, 96, 13. Julgará o mundo com justiça e os povos com o quê? E os povos com a sua verdade. Veja as duas expressões. Julgará o mundo, é para o mundo, e julgará quem? Os povos. Sabe, irmãos, ao terminar essa mensagem, meu recado à minha igreja nesta manhã, e eu quero fundir aqui os dois pontos da mensagem, numa única afirmativa, eu já coloquei aí no boletim. A salvação de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança para todos os povos. Que nós celebremos o mês da música, comprometidos em levar a todos os povos essa mensagem de esperança. Que a Vivi, o Felipe subam aqui nesse mês, todos os domingos, para dizer como nós podemos fazer isso. E como devemos fazer isso. Senão teremos no santuário muito cântico, mas nenhuma missão. Muito cântico, mas nenhum salmo. Muito cântico, mas nenhum compromisso com a nossa missão. Porque o cântico novo e a verdadeira canção que povoa o céu, que coloca debaixo daquele grande trono uma multidão de todos os tipos de raça, tribos, línguas e nações, que não se pode contar, um povo inumerável. Ela só chegou lá, porque a graça de Deus chegou a essas nações. Ao terminar essa mensagem, você pergunta, pastor, mas quando e como eu posso fazer isso? Salmo 96, 2. Quando e como eu posso fazer isso? Salmo 96, 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, anunciai a sua salvação, de dia em dia, todo dia, todos os dias, proclamem a sua salvação. Para ser um arauto da salvação, para ser o mensageiro da salvação, não tem sábado, domingo ou feriado, não tem recesso nem interrupção, não tem hora de trabalho e descanso. Nós anunciamos a Cristo enquanto vivemos, todos os dias celebraremos a sua salvação. E você pergunta, pastor, mas no dia da ceia do Senhor, o Salmo 96, não podia ser Coríntios 11, Coríntios 15, não podia ser o texto da grande ceia? Não, irmãos. Abrimos o culto desta manhã e celebramos a mesa do Senhor para cumprir exatamente aquilo que o próprio Deus nos pediu a fazer no Salmo 96. Anunciai a sua glória, anunciai as suas maravilhas, entre todos os povos falai da sua salvação. Porque hoje, quando nós erguemos o pão, porque hoje, quando nós erguemos o cálice, comemos o pão e bebemos o cálice, 1 Coríntios 11, 26, anunciamos a morte do Senhor até que Ele, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ao comer do pão, ao beber do cálice, eu e você hoje cumprimos e cantamos a canção, ainda que você nem soubesse a letra,
nós cantamos a canção do Salmo 96, porque anunciamos uma mensagem de esperança, e a mensagem de esperança é: Jesus é a salvação para todos os povos. Feche teus olhos, vamos orar. Fecha teus olhos, vamos orar. Enquanto uma música foi escolhida e preparada para este momento, eu quero perguntar, só perguntar. Alguém entre nós ainda não tem certeza da sua salvação? Alguém entre nós ainda não entregou a vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Talvez seja o seu primeiro culto aqui, ou já há muitos cultos que você frequenta, mas ainda não conseguiu tornar pública a sua decisão por Jesus. Eu quero orar por você. Se alguém nesta manhã deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se há alguém entre nós também, irmãos, que ainda não tem compromisso com a missão, no sentido de que está na igreja, mas não é batizado, não passou pelas águas do batismo, hoje não tocou no cálice, nem comeu do pão, porque ouviu aqui que devem participar da mesa aqueles que são biblicamente batizados. Biblicamente batizados. Eu quero pedir a você nesta manhã que tome uma decisão importante, dizendo: pastor, eu quero me batizar, eu quero passar pelas águas, eu quero no próximo culto cumprir o ensino do Salmo 96 e cantar o cântico novo, para que quando eu erguer aquele pão, erguer aquele cálice, comer do pão, beber do cálice, eu possa anunciar tão grande salvação.